Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tech Finance. E hoje eu vou contar para vocês a minha história, para que se você estiver passando mais ou menos pelo que eu passei, de repente eu possa tentar ajudar de alguma forma e te explicar como que eu saí de bancos, seguradoras, instituições financeiras em geral, para me tornar um consultor independente. Por isso vem comigo. Eu gosto de falar que eu sou um cara nascido e criado no mercado financeiro. Para vocês terem ideia, a minha família toda ela é de bancários, exceto minha mãe. Minha mãe tem dois irmãos, os irmãos delas, meus tios, são bancários. O meu avô era bancário, as minhas tias são bancárias. Então, ou seja, sabe aquele negócio da família inteira tá no mercado financeiro? A gente nasceu e foi criado no mercado. Meus primos são bancários. Então, ou seja, fala banco, no Natal, o assunto sempre girava em torno disso, né? De banco, de meta, de produto financeiro, enfim. E eu até brinco que quem me colocou no banco foi o meu avô, por incrível que pareça, indiretamente, né? Após o falecimento dele em 2006, no velório, né, com a família toda bancária. Eu tinha 17 para 18 anos, eu já estava querendo trabalhar, né, de forma mais, vamos falar assim, né, algo mais formal. E aí eu conheci o pessoal do banco e tal, e tinha uma vaga lá de caixa, e fui fazer entrevista, graças a Deus deu certo, entrei, e a história está contada. A grande questão aqui, eu quero acelerar esse processo, esses 10 anos que eu vivi dentro de banco, né? E chegar aqui mais para o final. Depois que eu saí de banco, eu fui para seguradoras, né? Trabalhei como corretor de seguros, naquele modelo autônomo, mas não tão autônomo, né? Porque você tem que responde lá, tem uma meta para bater. A dinâmica é meio que semelhante ao que a gente vivia no banco. Mas eu vou juntar tudo num pacotão só aqui e vou considerar instituições financeiras em geral. E aqui eu basicamente vou englobar três tipos de profissionais. Se você é um desses tipos aí, comenta aí embaixo para eu saber, que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Bancários, corretores de seguros, né, nesse modelo que eu citei, e também assessores de investimento, porque acaba que os assessores de investimento hoje em dia, eles também têm meta. Quando o modelo de assessoria de investimentos começou, era um modelo um pouco diferente, né, um pouco mais autônomo mesmo, mas hoje em dia a gente sabe que já não é tão assim. E o que aconteceu? Algumas coisas começaram a me incomodar ao longo dessa vida vinculada a instituições financeiras. Tem um caso que eu conto sempre, que foi um dos fatores decisivos para eu tomar a decisão de sair do banco, que chegou final de mês, né, lá pelo dia 30, era 28, 29, por aí. Quem é de banco aí sabe o que eu estou falando, vocês sabem o que eu estou falando aqui. A meta batendo na porta, e a gente tinha uma meta de seguro que precisava entregar, como vocês sabem também. E eu tinha um capital de giro para soltar. Nessa época eu estava como gerente geral de agência, eu estava sem o PJ, então como eu era PJ, eu supri essa atividade e fui lá na cliente. Eu sei que a gente rodou o contrato e eu consegui colocar um seguro ali embutido, não tenho orgulho nenhum em falar isso, né? Mas consegui negociar com ela um seguro num valor muito relevante por mês. E que eu sei que faria diferença na vida dela. Por que eu estou contando essa passagem especificamente? Porque eu lembro direitinho, nos 15, 20 minutos de carro, eu voltando da empresa até a minha agência, era para eu estar comemorando, soltando foguete, né? Tá lá, né? Delirando, igual eu sempre delirei
ao longo da minha trajetória. Só que não foi isso que aconteceu. Na hora que eu entendi o que eu estava fazendo, né? Poxa, eu tô fazendo o meu papel aqui como vendedor, como bancário, né? Como funcionário do banco. Mas será que eu tô fazendo o papel certo para essa pessoa que está confiando em mim? Será que isso vai ser digno de honra lá na frente? Isso tudo começou a passar pela minha cabeça. E claro, tá, gente, sem demagogia nenhuma, a gente sabe, principalmente para quem tem filho, que é o famoso ditado, né? Para quem tem um passarinho para dar água. Eu tenho 2 filhos pequenos ainda, na época menores. A gente sabe que existe todo um contexto financeiro que impacta muito. Só que a partir daquele dia, eu decidi que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu não queria ganhar dinheiro, e o dinheiro que fosse passando a perna, entre aspas, né? Porque assim, por mais que é negociado e tal, mas a gente sabe que é forçado. Eu não queria mais aquilo. Aquilo não estava certo. E esse despertar aconteceu em mim, não foi de uma hora para outra. Não foi assim, poxa, aconteceu isso aqui, agora eu entendi tudo como foi e agora eu vou sair do banco e vou montar o meu negócio. Não. Eu tomei muita porrada. Depois disso, eu ainda posterguei alguns meses, né? Porque a gente sabe, a gente tem responsabilidade, a gente tem boleto para pagar. Mas daquele dia em diante, até algumas decisões difíceis eu comecei a tomar no banco. Que foi o quê? Foi não vender um produto que talvez eu teria conseguido vender se eu tivesse adotado essa prática antiga. A minha conduta com os clientes, ela começou a mudar para ser mais zeloso, para olhar efetivamente para o que ele precisa. Só que aí começa a conflitar. Começa a conflitar porque você sabe que você tem meta para bater, que você tem que entregar o resultado, que você tem que bater lá a pontuação, né, que a sua agência precisa, que você precisa no modelo. Enfim, isso tudo começou a me incomodar. E foi aí, então, que eu decidi mudar, que eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Em paralelo a isso, eu já vinha estudando, eu já vinha me aprimorando na parte de investimentos. Eu comecei a estudar com muita força essa questão de investimentos, ler artigos, consumir conteúdo. E foi nesse momento que a gente começa a entender como funciona o mercado financeiro. Se você que está assistindo esse vídeo já acendeu essa chama dentro de você, deixa eu te dar um recado. Existe como a gente conseguir conciliar essa parte ética, essa parte profissional, no sentido de realmente ser profissional com o seu cliente, de entregar o que você acredita e ter uma remuneração satisfatória por isso. Eu tô te falando isso porque nesse momento da minha vida, eu não tinha essa clareza. Eu pensava assim, poxa, como que eu vou fazer? Eu preciso pagar a conta. E começou a nascer em mim um outro desejo, que era o quê? Geração de renda acima, ou melhor, não acima, mas de fontes diferentes. Dessa forma, eu conseguiria ter uma tranquilidade financeira que eu estava estudando, que eu estava me dedicando a aprender, que eu estava ensinando as pessoas, mas eu ia ter isso primeiro. E a primeira coisa que eu identifiquei na minha vida foi que o quê? Que eu precisava ter rendas diferentes. Eu não podia ter um salário, o salário do banco, ou ter a renda de corretor de seguros e acabou. Isso era pouco. Não pouco no sentido de volume, mas pouco no sentido de quantidade.
né? Em paralelo a isso tudo, esse turbilhão que estava dentro da minha cabeça nesse momento, né? Essa questão de não fazer o melhor para o cliente, mas também precisar ganhar dinheiro, precisar criar outras fontes de receita. Eu comecei a enxergar coisas tipo o seguinte: poxa, esse cliente confia em mim a ponto de dedicar lá, pagar todo mês um seguro de vida que vai proteger o bem mais precioso dele, que é a família dele, se caso acontecer com ele. Ele confiou em mim para fazer esse produto. Por que ele não pode confiar em mim para cuidar da grana dele, para planejar a viagem do final do ano, para planejar a faculdade dos filhos? Vocês entendem? A partir desse momento, eu comecei a ter uma clareza muito grande que eu poderia gerar outras fontes de renda aliando tudo isso. Foi então que eu comecei as consultorias financeiras. Eu sempre fui um cara mais conservador nesse quesito profissional. Sempre me dediquei, mas até pouco tempo atrás, relativamente, né? Já há alguns anos hoje, mas o meu sonho, quando eu comecei lá, era o quê? Ter uma carreira estável no banco, virar gerente geral, superintendente, diretor, até porque era o exemplo que eu tinha dentro de casa. Mas esse padrão quebrou. Esse padrão foi quebrado à força, na hora que eu entendi que o que eu estava vivendo não era o melhor, nem para mim, nem para o meu cliente. A partir do momento que a gente começa a fazer as consultorias financeiras, uma janela se abre para mim, porque eu vejo as pessoas precisam dessa ajuda, as pessoas necessitam muito disso e elas pagam para ter essa ajuda. Só que aí vem muita bateção de cabeça para mim naquela época. Por quê? Isso em 2017, 18 talvez, para vocês terem uma ideia aqui, né, do momento que a gente vivia. 17, 18. Eu começo a fazer consultoria, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, a ponto de virar para uma amiga minha, que é profissional autônoma, ganhava uma grana legal, ganha uma grana legal, e eu virar para ela e falar o seguinte, falar, olha, você quer ser minha cobaia? Eu vou fazer aqui a consultoria, vou te ajudar, você precisa de ajuda, você já me falou, você me pede dica sempre. Eu não sei o que eu vou fazer para você, mas a gente vai junto aqui, porque o que eu consegui montar aqui com você, eu vou oferecer para outras pessoas pagando. Você topa? Ela, na hora, bora. E aí começou essa bateção de cabeça, consultoria que vira aula e a pessoa não quer aula, ela quer que o problema seja resolvido. Então, isso tudo começa a atrapalhar lá naquela época. Mas o importante foi o quê? Persistir. Eu persisti. A persistência, né, o longo prazo, nesse sentido, para mim, foi muito satisfatório. Porque eu persisti até, por exemplo, conhecer um modelo que acelerou muito os meus resultados, que é um modelo que hoje a gente aqui dentro da Tech Finance faz, a gente representa, e eu simplesmente peguei aquilo ali já validado, coloquei em prática e acelerei muito mais os resultados que eu estava tendo. Nesse momento, eu decidi seguir meu rumo sozinho, e hoje eu tenho um baita orgulho disso, eu me sinto extremamente realizado. Por quê? Porque eu viro para o meu cliente e falo o seguinte, olhando no olho dele: eu estou ao seu lado, eu não estou aqui para te oferecer nada de empresa alguma. Eu vou utilizar todas as empresas que a gente tem no ecossistema para chegar no que é melhor para você, e detalhe, no que é melhor para você e que você precisa. Entende a diferença? Nesse momento, eu me sinto extremamente realizado.
E aí, na hora que você junta isso com grana, que é importante, obviamente, o ciclo fecha e é uma relação ganha-ganha extremamente satisfatória de ter, de fazer parte. Em toda a minha vida profissional, eu nunca tive notas tão altas em determinadas áreas que envolvem toda essa parte profissional, pessoal, financeira. E isso é muito, muito gratificante. Espero poder ter ajudado, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai responder. Vai ser um prazer passar aqui, ver os comentários, tentar ajudar no seu momento de vida, né? Se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram, dá um pulinho lá, Tech Finance Oficial. Lá dentro, você vai entender de forma bem dinâmica o que é a Tech Finance. A gente sempre está abrindo caixinha de pergunta. Manda lá, vai ser um prazer ajudar. Mas não espera. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente essa chama já está acesa aí dentro. O importante é ter a coragem para dar o primeiro passo. Para isso, a Tech Finance vai estar te apoiando sempre com método, com ferramenta, que é exatamente o que eu fiz. Espero que eu tenha ajudado. Beijo no coração de vocês. A gente se vê nos próximos vídeos aqui da Tech Finance.